Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 4 de junho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Peço aí de imediato para que você se inscreva gratuitamente no meu canal no YouTube. Procedimento bem simples, no canto inferior direito aqui do seu vídeo tem aí uma imagem. Inscreva-se, que você pode simplesmente passar o cursor do seu mouse em cima dela, que vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Lembre-se aí de deixar ativado o sino das notificações. Para receber as recomendações que envio no decorrer de cada pregão, informações relevantes e também carteiras de ações, semanal e mensal, clica aqui no card que está aparecendo para você e siga aí os procedimentos, que é basicamente preencher um formulário e na sequência cadastrar o meu contato no seu aplicativo Telegram, ou seja, nos contatos do seu Telegram. Indo aqui para a análise de hoje, vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, Sula 11, Engie 11, ODPV 3, CSNA 3, BRFS 3, BRAP 4, SBSP 3 e BRKM 5. Então vamos lá, começando aqui pelo Ibovespa. No pregão de hoje apresentou alta de 0,37%. O Ibov segue aqui abaixo dessa zona de resistência. Por enquanto, a correção do Ibovespa vai sendo uma correção mais no tempo. Ou seja, subiu de maneira forte, corrigindo mais no tempo em cima da resistência, aumentando a probabilidade de romper para cima. Pode cair ainda mais? Pode. Ainda podemos ter uma correção um pouco maior, seja no preço ou no tempo desse último movimento de subida. O que isso aqui, como eu já disse, isso vai reforçando ainda mais a chance do Ibovespa dar continuidade ao seu movimento de alta, a favor do movimento de alta do gráfico semanal, a favor da perspectiva que eu cheguei a comentar nas últimas análises aí sobre o Ibovespa, sobre esse pivô de alta, sobre essa tendência de alta que nesse momento aqui está bem configurada o Ibovespa, bem configurado o Ibovespa, graficamente falando. Então, zona de suporte importante segue sendo a região dos 96.552, seguido de 95.600 e depois na faixa dos 95.211. Futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você, dê um like nela, dê um joinha, eu agradeço de imediato por sua audiência. No mini índice nós temos aqui um dia de alta, gráfico 60 minutos indefinido, pregão passado perdeu aqui essa região, esse voltou a subir no final do pregão passado, já voltando para cima da região de suporte da congestão, que é essa faixa de pontos, ou seja, essa região aqui para trás, que era resistência, agora passou a funcionar como suporte, fechou uma vez abaixo, volta para cima, de novo bate nesse suporte, volta para cima, enfim, dentro de um contexto de indefinição pelo gráfico 60 minutos. Seguindo dentro desse contexto, ainda aqui acima, pelo menos da média móvel de 13 períodos, dentro do movimento de alta no dia 60, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, tendo como resistência imediata a faixa dos 97.750, seguido de 97.235 e a máxima de hoje 98.035. Que é basicamente já em cima dessa região dos 98.080, que aqui para trás era um topo. Enfim, toda essa região aqui, ó, toda essa região aqui é uma região de resistência importante para o mini índice dentro dessa congestão. E essa região aqui é a região de suporte. Ou seja, cenário mais interessante de todos para entrar comprando, fundo ascendente acima desse patamar de gráfico de 60, gráfico de 30, gráfico de 10 minutos, principalmente gráfico de 10 minutos ou 5 minutos para se buscar a operação mais rápida aí de day trade. E para buscar venda, o ideal seria abaixo dessa faixa aqui de suporte mais relevante, ou seja, uma região que vai ali na faixa dos 97.160 até a faixa dos 97.000 pontos, região mais relevante de suporte para o índice Bovespa. Depois disso, vamos falar aqui do dólar no pregão de hoje. Mais um dia de queda de 0,72%. O dólar segue afundando e caminhando para esse suportão aqui do gráfico diário. Primeiramente, uma região ali em torno de 3.851, na verdade 3.855 a 3.850, região de suporte aqui, bem testada essa faixa de preço. Abaixo disso, a gente vai falar em suporte na faixa dos 3.831 e 3.820 para o dólar. O suporte imediato, que ainda é válido para o pregão de hoje, mas por enquanto vai apontando para baixo desse patamar, é esse aqui. É uma parada no preço que deu aqui nessa região, na faixa ali dos 3.863. Então esse é o nível de suporte, é um fechamento com mínimas aqui de candles anteriores, então esse é o nível de suporte que já está basicamente dentro daquela região também de suporte ali anterior. Então é um nível de suporte que pode trazer algum tipo de repique de alta a partir desse ponto ou até mesmo um pouco abaixo. E aí para
ficar de olho no próximo pregão, a gente pode ver que no gráfico de 60 minutos já gerou uma sinalização de repique de alta, superou a máxima do que no anterior e por enquanto vai confirmando esse repique de alta aqui nesse movimento de subida. Mantendo-se dentro desse repique de alta, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos fica mais para compra, preferencialmente fundo ascendente, porque é uma operação contra a tendência de baixa do gráfico de 60 minutos, a tendência segue aqui sendo a tendência de baixa. Observe que o movimento basicamente passa direto, dá uma pequena parada aqui nessa região, mas passa direto aqui para cá. Então, dentro desse cenário, ainda mais agora, nesse momento, fica um pouco mais para buscar a operação na ponta compradora de day trade através de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, como eu já disse, preferencialmente de fundo ascendente. Para buscar a operação de venda novamente, o ideal seria ter uma correção um pouco maior, um movimento um pouco maior do gráfico de 60 minutos e nova sinalização de topo descendente, seja no dia 60, seja no gráfico de 30 minutos. Indo agora para a PTR4, no dia de hoje apresentou alta de 0,81%, segue ali entre as médias, um cenário um pouco mais difícil operacionalmente, mas está dentro de um movimento de subida. Seu desafio principal começa primeiramente aqui na faixa dos 26,41 a 26,59 e ainda torna-se mais relevante na faixa dos 26,80 a 26,86. São as resistências mais próximas para a PTR4. Se a gente for dar uma olhada no gráfico intraday, observe essa faixa de preço que eu estou mencionando aqui, ou seja, se o papel volta forte aqui para cima, aumenta a probabilidade de poder voltar ali para a faixa dos 26, mais próximo dos R$27, né? Na região dos 26,80 a R$ 26,86. Então, aqui pelo gráfico intraday, se no próximo pregão abrir subindo, passar a proporcionar no gráfico de 15 minutos fundo acima dessa região dos R$ 26,26, torna-se mais interessante para arriscar a operação de compra de day trade. Por outro lado, abriu caindo, veio para baixo dessa região de gap, fundo anterior no pregão de hoje, região ali para baixo dos R$ 26, passou a proporcionar topo descendente no gráfico de 15 minutos abaixo dessa região, fica mais para a ponta vendedora. Na Vale 3, dia de hoje deixando ali um candle de reversão chamado de martelo, a variação desse martelo, né, por ter ali uma leve sombra superior, mas possibilidade de se proporcionar algum sinal de fundo aqui ascendente na Vale 3. O ativo se aproximou da região de gap, que é aqui com o início do suporte começando em 48,31, a mínima de hoje 48,30, bateu nessa região, que vai o suporte até os 46,42 e para gerar algum sinal de alta, superação da máxima do pregão de hoje seria uma das alternativas de se arriscar na operação até na ponta compradora de swing trade. Então observe aqui um antigo suporte, que aqui se tornou suporte novamente, aqui resistência, aqui resistência, aqui resistência, depois que passa para cima já passa a funcionar como um patamar de suporte. Então sinalização de alta é uma das alternativas de buscar arriscar compra na Vale 3 aí a partir do próximo pregão, rompimento dos R$ 49,35. Sula 11, a recomendação de compra que chegou a bater no objetivo inicial que eu tinha traçado, mas busquei um objetivo um pouco mais acima, com stop de proteção abaixo da mínima do pregão de ontem, acionou nossa saída aqui no stop de proteção na perda da mínima do pregão anterior. Essa operação trouxe um ganho de 1,6%, capital total um retorno de 0,29% na Sula 11. Ativo que com esse fechamento aqui para baixo já dá um primeiro indício de enfraquecimento da sua tendência de alta de curto prazo, ou seja, dos seus topos e fundos ascendentes, um retorno um pouco mais forte para baixo do topo anterior, iniciando em um movimento de baixa. Então, ou seja, fechamento abaixo dos 34,32 para trazer uma expectativa mais positiva para a ação, teria que voltar a trabalhar acima dessa faixa de preço aí de forma um pouco mais forte, no sentido de gerar um fundo aqui nessa região, seria uma sinalização mais relevante de continuidade da sua tendência de alta. A perda da mínima desse fundo aqui anterior, o último fundo ascendente do gráfico diário, localizado em R$ 32,73 aqui nesse ponto. Se o mercado faz isso aqui, ela anula a tendência de alta de curto prazo. Engie 11, que tinha também mencionado aqui de reposicionar o stop aqui para cá, foi reposicionado no início desse pregão na perda de 44,05, também tinha sido outra ação que tinha batido no objetivo, mas optei por tentar pegar algo mais para cima com stop de proteção. Terminou com a volatilidade maior do pregão de hoje, relacionando a nossa saída aqui embaixo e fechando lá na máxima. Ou seja, na Sula 11 também stop de proteção, ela foi lá embaixo. Já na Engie 11, ela bateu no nível de stop de proteção e voltou mais forte para cima. Essa operação foi encerrada com um ganho de 0,62%. Isso proporcionou uma
um aumento de capital na faixa de 0,14%, ou seja, um stop aí de proteção. O DPV3, que tinha uma posição comprada no papel, depois que abriu subindo, superando a máxima do pregão anterior, mais adiante reposicionou o stop ao perder a mínima do pregão anterior. Por quê? Pelo gráfico de 60 minutos, isso aqui no gráfico de 60 minutos significava o quê? O final da tendência de alta do G60, de fundos ascendentes. Então, com essa perda dessa região aqui, dessa mínima aqui, acionamento do stop parcial na ODPV3, pelo gráfico diário. Então, agora, o sinal mais relevante desse ativo é o rompimento não só da máxima de hoje, mas também dessa região de máxima aqui, ponto mais alto, R$ 16,69, para confirmar um pivô de alta no gráfico diário. Essa operação da ODPV3 trouxe aqui uma perda de 1,22% e isso representou uma redução de 0,22% do capital total. Outro ativo aqui que a gente... depois da ODPV3 eu tenho aqui CSNA3, que recomendei compra no pregão de hoje, na superação da máxima deste pregão, tentando pegar um novo movimento de alta nessa ação. A resistência mais próxima desse papel, tentando pegar um novo movimento de alta, em cima de um patamar de topo anterior, que fechou ontem, teve um fechamento ruim para baixo, mas abriu forte para cima no pregão de hoje, já rompendo a máxima no pregão anterior, traz uma expectativa de poder vir a fechar esse gap de baixo. A zona de resistência vai ficar basicamente de 17,30 a 17,43. Depois disso a gente vai falar em resistência lá em torno dos R$ 18,27. Essa recomendação de compra, passando aqui os dados da entrada, 16,61 ponto de entrada, fechou em 16,79. Stop na faixa dos R$ 15,88, significa dizer stop abaixo da mínima desse fundo, e isso proporcionando um risco, né, um tamanho do stop de 4,39%, objetivo na faixa dos R$ 18,07, alocando aí 11% do capital total em cima de CSNA3. Brasil Foods também recomendei compra, ativo que vinha com topos e fundos descendentes, já tinha mencionado essa ação na última videoanálise, superou a máxima, é uma operação um pouco mais arriscada, porque está dentro de uma tendência de baixo do gráfico diário, mas dentro do cenário como um todo ali do gráfico semanal, onde se encontra, chance de poder gerar algum movimento para cima. E como se afastou dessa resistência aqui, de antigo suporte, né, resistência que pode funcionar como resistência, mas aqui é um suporte, havia a possibilidade de arriscar justamente essa entrada, tentando pegar um movimento de subida. Então, a compra executada na superação dos R$ 27,95, com stop abaixo dos R$ 26,75. 27,96 ponto de entrada, stop em 26,74, gerando ali um risco de 4,36% e alocando ali 10% do capital total em cima desta operação. Objetivo em R$ 30,40 para Brasil Foods. Logicamente, se chegar aqui nesse nível, se o ativo resolver ganhar força aqui para cima, a partir desse ponto já poderemos aí trabalhar até com stop de proteção, ou seja, se o papel não conseguir ultrapassar essa região e gerar sinalização de baixa abaixo do que agora tende a funcionar como resistência, seria o sinal de saída da posição comprada. BRAP4, recomendei compra no pregão de hoje na superação da máxima do pregão anterior. O ativo fez esse recuo, superou a máxima do pregão anterior, trazendo a chance de poder gerar um movimento de subida, mas o ativo terminou perdendo força, indo lá embaixo e, consequentemente, eu acionei a saída dessa ação na perda da mínima da primeira hora de pregão. Ou seja, a primeira hora de pregão que estava rompendo ali a máxima, que era um ponto de entrada, já perdeu força na primeira hora de pregão e fechou muito próximo da mínima. Se perdesse a mínima dessa primeira hora de pregão, encerraria a posição comprada. Então, essa posição foi encerrada na BRAP4 e isso proporcionou aqui uma perda de 1,36% e com stop parcial, isso representando uma redução de 0,23% no capital total nesta operação de Bradespar. Sabesp, no dia de hoje, alta de 10,96%. O ativo já abriu rompendo ali o topo anterior, já abriu gerando pivô de alta no gráfico diário, ativo em tendência de alta de curto prazo, que está o pivô de alta, que teve mais outra correção, gera mais um pivô de alta e vindo aqui inclusive para romper a sua máxima aqui que ela tinha atingido na faixa dos R$ 48,86. Então, ativo alinhado para cima. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, também mais afastado um pouco da média móvel de 3 períodos, a alternativa de entrada seria, primeiramente, se a gente olhar para o G60, retorno do preço para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou até mesmo de pivô de alta, ou seja, aguardando a correção. Entrar aqui com stop aqui embaixo tem um risco um pouco maior, ou seja, um risco maior no sentido do tamanho do stop
em relação à volatilidade média do papel, ou seja, a oscilação média dos últimos 10 pregões do ativo. E a outro ponto é a questão da relação risco-ganho, né? Fica um candle grande, stop grande, para projetar esse risco aí para cima. Não exigiria muito mais do que 1 para 1 nessa operação da Sabesp 3, ou no máximo ali na faixa de 1 para 1,5, devido ao tamanho do candle, a projeção tende a jogar o preço lá para cima. E depois de Sabesp, SBSP3, lembrando que ela está alinhada para cima no gráfico mensal e no gráfico semanal também, ou seja, ativo alinhado para cima em termos de tendência de alta no gráfico. E por último, a gente tem que para falar da Braskem, a Braskem BRKM5 no pregão de hoje, queda de 17,11%. Dentro do que eu comentei na primeira hora de pregão, na live que eu faço diariamente, a partir das 10h45, eu comentei que pelo gráfico de 60 minutos ou pelo gráfico diário não viria entrada nesse ativo, apesar da forte queda. O que geralmente, se for para buscar a entrada num ativo que cai muito forte, sendo mais arrojado, uma das entradas seria em algum indício de enfraquecimento da queda. Por exemplo, o ativo vindo aqui com um movimento para baixo, ou seja, com máximas descendentes, mais 2 pregões, e aí na sequência supera a máxima do pregão anterior, tentando gerar justamente um fundo e um sinal de recuperação para poder testar essa resistência aqui, antigo suporte, que pode funcionar justamente como um patamar de resistência na faixa dos 36,69 até 36,69 a R$36, ou seja, essa região aqui de suporte que agora pode funcionar como um patamar de resistência. Então, quanto mais distante tiver dessa região, mais interessante para se buscar essa compra contra a tendência na Braskem. Mas, por enquanto, cenário gráfico de maneira geral, em tendência de baixo no gráfico mensal, topos e fundos descendentes, ou seja, no prazo maior está em tendência de baixo, está em cima do suporte do topo anterior, né? 34,48 e o ponto mais baixo do suporte 31,92. Então, até inclusive o ponto mais relevante de suporte que ela pode chegar, como eu disse, ela vindo um pouco mais para baixo no gráfico diário, vindo aqui uma mínima de hoje a mínima de hoje aqui na faixa do 32,88, vindo um pouco mais para baixo, torna-se mais interessante para se buscar essa entrada, melhor ainda se for naquela região de suporte que eu comentei, um pouquinho abaixo dos R$32 no gráfico mensal, para buscar essa compra contra a tendência. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção, lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.